O nosso trabalho ele foi desenvolvido a partir das dificuldades observadas em uma empresa preliminar, que foi constatado que existia uma necessidade melhor da gestão de tempo produtivo, gerando a deficiência no setup de máquina, manutenção preventiva, vida útil de maquinário e mão de obra. Então, observou que em determinado local eles não tinham uma gestão para o uso correto do tempo, e o maquinário simplesmente funcionava e não existia um plano de ação para cuidar disso aí. É cada vez maior a quantidade de máquinas realizadas em diversos dos processos dentro de uma empresa. Cada vez mais a gente percebe, né, que a industrialização, a robotização nas empresas, o maquinário vem tomando mais espaço até devido à demanda produtiva que existe no mercado. E com toda essa inovação, essa quantidade de maquinário, de pessoas de exigência de pessoas no processo, acaba trazendo algumas necessidades que nem todas as empresas ainda têm, né? A demanda de manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. E a grande parte das pequenas e médias empresas sofre com a alta demanda de manutenção em suas máquinas e equipamentos. Então, ela acaba necessitando de um check-up geral para descobrir o erro central. E o pior é que tudo isso, fora da programação, as chamadas surpresas, que geram grandes prejuízos à organização. Tudo isso apenas porque falta a gestão de controle de vida útil dos equipamentos. E qual que foi o nosso objetivo observado dentro desse cenário? A gente propôs desenvolver um software, né, que fosse capaz de monitorar as máquinas industriais a fim de otimizar os processos de manutenção e reparo nesses equipamentos, visando economia de serviços, como também menos tempo sem produção, ocasionando com isso, né, mais durabilidade desses equipamentos. Na prática, é muito difícil para as empresas avaliarem adequadamente em que ponto se situa o estado de deterioração de suas máquinas e equipamentos. No entanto, isso é possível através de um gerenciamento de horas trabalhadas, de análise das manutenções corretivas ou preventivas, mensurar esse gap que existe no processo. Os métodos científicos e técnicas utilizadas, né, foi estudo de sites, documentos, hipóteses experimentais formuladas e disponibilidade em locais com possíveis problemas, no caso, o local onde a gente analisou esse problema. Já numa segunda fase, a gente procedeu ao estudo do modelo de software a ser desenvolvido pelo grupo. A metodologia utilizada: ler o caso e fazer a identificação, esclarecimento das palavras, expressões referentes ao tema proposto, identificar os problemas em pauta no caso, discutir o problema que permeia o caso, por meio de expressões conhecidas pelos membros do grupo, realizar um resumo sobre a questão, formular objetivos de aprendizado para o alcance da solução do caso. Buscamos informações de forma individual, que pudesse agregar conhecimento ao grupo. E retornar ao grupo, compartilhar as informações, fazer um brainstorm e procurar a solução para o caso. Então, dentro desse cenário, dentro disso que observamos, aí chegamos ao desenvolvimento do nosso protótipo.
protótipo usuário, essa é a parte interna do mesmo. Aqui nós temos cadastros, podemos cadastrar operadores, por exemplo. Podemos cadastrar a máquina, no caso. Aí tem a vida útil, são as horas. Também em função decimal, as horas usadas e o saldo de hora, no caso. Essa aba temos o registro de operações, que gera o número, no caso, o operador e a máquina. A hora inicial dela, o setup, e a hora final. Por exemplo, hora inicial. Aqui a gente tem a aba listagem de máquinas. Podemos emitir relatórios. Cadastro de usuários. Função sair. Agora eu vou criar uma operação aqui. Assim facilita a análise do software. Cadastro de operador, vamos supor, operador com código 9, João, salvar, vou cadastrar uma máquina, código 9, enfardadeira, ela tem uma vida útil 30 horas. Salvar. Agora vamos gerar uma operação. Operador João. Escolher uma máquina turno A.
hora inicial. Vou colocar aqui. Ele entrou às 5, finalizou com ela às 14. Ele já vai alterar a lógica aqui para 9 horas trabalhar. Vou salvar o registro. Vou emitir um relatório agora daquela máquina, no caso. Vou emitir um relatório de horas trabalhadas. São 9 horas total que esse operador na máquina torno A trabalhou. Isso vai gerando, né, relatórios e facilita um plano de ação, tomada de tratativas em relação à vida útil da máquina, o tempo útil que o operador está trabalhando, uma visão geral da gestão de tempo da operação. A gente pode também fazer uma turno A, gerar um relatório da própria máquina para a gente ver a quantidade de horas trabalhadas, né? A vida útil, no caso, está mostrando aqui. Então isso aqui gera o controle para você saber até quanto a máquina ainda pode estar em funcionamento. Aí aqui no caso tem as 9 horas do João, já atingiu 14 horas, e o saldo a trabalhar ainda que ela tem. Depois disso você pode entrar com preventiva, né, dar uma parada para manutenção. Então esse foi o nosso protótipo elaborado para esse PI4. A ideia justamente era isso, gerar um controle de horas trabalhadas, de vida útil de maquinário. Isso numa empresa, um controle desse numa empresa vai gerar muito mais benefício para a empresa, já que ela consegue programar a produção dela com mais exatidão, ver os setups dela com mais exatidão, além do que ela tem uma visão do quanto ela precisa ou ela pode utilizar o maquinário dela, o capital de processo dela.